Começando mais uma revisão aqui, hoje dia 11 de novembro, segunda-feira, diário de trade do índice do dólar. E antes de começar a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Lembre-se também de ativar o sininho aí embaixo para receber notificação dos vídeos todos os dias. Ah, e detalhe, não basta ativar o sininho se você não permite que o seu celular receba as notificações do YouTube. Então você tem que receber as notificações também do YouTube, tá? Diz os avisos, bora lá pro gráfico, falando primeiro em relação ao dólar. Então, falando em primeiro em relação ao dólar, o que a gente teve hoje? Um movimento com gap de alta, mas ontem no estudo semanal, eu até comentei que nós tínhamos aqui um canal de alta e que poderia o gap de hoje abrir nesse canal. Realmente abriu. Teve um movimento bem esticado, eu não vi nada ser feito aqui em relação ao setup de VWAP, não vi nada. Pensar em reversão nessa região de topo, eu não tinha confluência suficiente. Então não vi a reversão aqui, a não ser porque estava testando a região da linha DLT, não tinha mais nada além disso. Pensar aqui em vendas talvez por falha, nem estava olhando isso na hora, deixa eu olhar aqui no 2 minutos, mas nenhum gatilho bom, até porque o 2 minutos estava derivando, não teve o que ser feito. Rompeu a média 20, passa por baixo da 20 e deu esse candle aqui 27. O 27 até estava olhando ele na hora, que poderia ser um candle bonitinho, mas o movimento aqui já estava começando a fazer gap entre candles. E se for mensurar aqui um possível stop, se for deixar um pouco acima da 20, a gente não tinha risco retorno para 61 de retração do dia. Então não valeria a pena o risco. Infelizmente o movimento acaba caindo, ignorou 61 do dia, porém se eu for marcar Fibogap, daqui é 50%, voltou pro back, quebrou a força da 20, aí ficou em trap zone da 20 com 50, até que rompeu, formou como se fosse um oco aqui, de continuidade, e aí cravou o fundo do dia, cravou o ajuste, mas ficou muito travado em torno da média 200, finalizando aqui praticamente fechando um gap, fechou o gap, mas bem ruim, tá? Bem ruim no geral, tentando romper o canal de alta que nós temos do macro, tentando. Ainda não posso confirmar se foi realmente um rompimento verdadeiro. Aqui em relação a, já aproveitando para falar do macro de amanhã, porque o dia hoje foi bem chatinho aqui no dólar, mas falando do macro, deixa eu ver se tô no, não era para ser esse contrato aqui, era para ser esse aqui. Deixa eu ajustar, deixa eu ver qual que é que eu tô fazendo estudos. Que a gente tem, o movimento aqui segue tendo algumas regiões importantes, que é essa máxima importante aqui que eu espero que não venha a ser testada. Temos ainda esse canal de alta que está tentando romper, essa região de fundo importante, e temos lá embaixo também. Agora, hoje, eu acho que nós podemos considerar essa LT aqui de baixo, tá? Terceiro toque, então, para amanhã, temos essa região do terceiro toque cravado do topo de hoje, essa LT que pode ser importante para amanhã. Então, temos aqui mais um acréscimo de uma linha de possível resistência. Mas, fora isso, o preço fechou em torno das médias, sem tendência, então, a depender do gap amanhã, o mercado deve abrir em torno aqui, ficar sem tendência das médias de novo. Fazer o que, né? E movimento do diário do dólar hoje, deixa eu ver aqui. Movimentozinho meio com o PFR em relação à sexta-feira. Isso pode ser um sinal de continuidade baixa, porque tá querendo talvez formar um pivôzinho. Espero que sim, vamos ver se vai romper esse fundo aqui. Seria bem interessante. Por enquanto está formando fundos mais altos, né? Então, aqui fundo, fundo, fundo e talvez será um fundo. Se não conseguir romper, né? Quer dizer, se não conseguir fazer mais um fundo alto e romper esse aqui de trás, a gente vai começar a ver a quebra desse movimento de alta. E aí o próximo fundo a testar é esse e finalmente esse aqui embaixo para completar a simetria e formar um pivô de baixa. Basicamente do dólar é pouca coisa para se falar, não fez um movimento tão absurdo hoje. Pode ser talvez um canal de baixa, mas eu nem vou marcar, não acho tão bonito esse canal aqui não. E aí a gente vai direto pro Ibov, falando aqui em relação, deixa eu ver qual layout que eu tô com as marcações. Acho que é do contrato atual. Sim, contrato atual. Em relação lá ao macro, eu comentei no estudo de ontem que a gente poderia ver o índice travando essa região de fundo aqui, uma LT importante. Acabou travando hoje, não conseguiu romper fundo. Nós tivemos um movimento aqui de sexta, no final de sexta, um movimento de alta, uma correção. E aí eu comentei que o jeito como fechou, se o gap abrisse em torno dessa região, ficaria muito complicado, porque no meio dessa pernada de alta, abrindo aqui, isso aqui é o quê? Início para um pivô de alta, uma continuidade para chegar no fundo, o que que é? Não sei, porque se for ver é retração dessa pernada de alta, tá no meio. Um meio que não tem definição de tendência ainda.
Outra possibilidade que eu estava até comentando, que poderia talvez estar formando um Okoi. Não conseguiu formar um bom Okoi aqui. O gap, as médias menores estavam sem tendência. Um gapzinho com long leg doji. Primeiro candle do dia, então, de indecisão. Espera definitivamente sair da região da máxima ou da mínima com um pullback verdadeiro, né? Só que não teve nenhum pullback bom aqui dessas saídas nessa região. Então, até nessa parte daqui, o movimento ficou bem travado em torno dessa região do primeiro candle, da máxima, da mínima, média sem tendência, range muito curto, não vi nada ser feito. Não vi nem pelo renco, tá? Até tava fazendo outras coisas ao invés de acompanhar o gráfico. E aí, acabou rompendo essa máxima, pensar aqui em compra, como é que eu vou comprar na cara do ajuste? Foi subindo de forma bem lenta, bem lenta, e chegou na média 200, que estava bem inclinada para baixo, que ela tende a reagir. Só que ela não reagiu até agora, ainda não. Porém, a região das 200 está travando o preço aqui bem no final do dia. Chegou bem próximo dessa correção aqui, né? Que inclusive é uma zona de pavio importante. Mas acabou não fazendo nenhum movimento importante hoje. Tanto é que hoje acabou sendo inside dentro do dia de sexta. Então o movimento diário hoje foi horrível, uma bostinha no meio do nada. Em relação ao macro, segue ainda relevante a CLT aqui. Tem divergência de IFR nessa região desse fundo. Os fundos aqui do IFR estão mais altos, mas o fundo do gráfico estão mais baixos. E se for aumentar o tempo gráfico também, tá? Então, umas coisas meio loucas aqui acontecendo. Ainda a região da 200 do diário. Não confirmou o rompimento ainda dessa 200, é trap zone, então tende a ficar travado nessa região. E deixa eu ver aqui o que mais, que eu comentei ontem algumas coisas importantes. Sendo um candle inside hoje, é um candle que não, pra mim, não serviu de nada, não movimentou, não fez nada. E aí pra amanhã segue ainda importante esse caixote que eu tinha deixado marcado ontem. E também eu vou marcar mais uma coisinha aqui, porque pra mim tá parecendo ao mesmo tempo um triângulo simétrico, tá? Triângulo simétrico, só compartilhar esse LT aqui para baixo. E aí a gente tem aqui a possibilidade desse triângulo mesmo. A depender do gap de amanhã, pode ainda ficar dentro dessa região afunilado. E se talvez pela figura que está sendo formada, aí é complicado. Dizem os livros de price action, né? Que pelo movimento que está formando, já que vem de baixa, tende a continuar de baixa. Não sei, não gosto de afirmar esse tipo de figura se vai ou não continuar. Pode muito bem ser de alta. Tem tempo gráfico maior, deixa eu ver se tem outra figura. Não vejo nada aqui tão claro e bonito. Então tomar cuidado com esse triângulo simétrico, a depender do gap amanhã. Pode ficar dentro dessa região, com as médias também sem tendência, igual o dólar, com as médias sem tendência. Os dois estão fechando com as médias muito próximas aqui, em torno da 200. Então tomaria bastante cuidado. Falando aqui em relação às ações, hoje mais uma pancada da Vale, infelizmente a situação do minério de ferro lá não está bom. China, né, junto também. Mas nós tínhamos aqui um gap aberto, tá querendo preencher esse gap aberto aqui. Eu não gosto muito de acompanhar o gráfico da Vale, direto aqui então para o gráfico da Petro. Olhando aqui em relação ao diário, tá respeitando o fundo que eu tinha comentado, que é um fundo aqui de um suporte, desse canal todo que a gente tem. Então é uma coisa lá do semanal também, se for aumentar o tempo gráfico. Se for ativar o Ctrl+J, Ctrl+K, na verdade, né? Tem aqui os fundos. E se for aproximar, basicamente também. Então, nós temos aqui um movimento querendo romper, inclusive essa máxima aqui, formar um pivôzinho de alta. Respeitando o price action puro. Já o IFNC aqui está sendo a cópia, né, do movimento do índice. Movimento hoje bem simples, um inside igualzinho do Ibov. Então, nós estamos dependentes demais do movimento do IFNC, mas como eu comentei ontem, finalmente o IFNC chegou num ponto importante que não tinha chegado antes, que é essa região aqui, que precisava chegar, como se fosse o preenchimento desse grande favela gap que nós tínhamos aqui. Então a correção aí aconteceu finalmente. Vamos ver se começa a travar, porque pode ser a impulsão para o movimento do Ibov. Aqui em relação aos juros ainda segue bastante divergente, ainda está dentro da semana anterior, nenhum movimento tão grande assim hoje. E aqui a gente tem um canal, infelizmente, de alta, né? Só que esse canal está divergente, o IFR está caindo, o canal está subindo. A 20 está extremamente longe da 200, está esticado em tempo gráfico maior também. Outra coisa em relação ao BOVA11. O BOVA11 foi um inside também dentro de sexta, e falando aqui, ressaltando a região ainda da 200, sexta-feira formou um martelo. E falando do volume financeiro, o volume de sexta foi um dos maiores que nós tivemos aí, tá? Que pode ser talvez, assim, marcando o possível fundo para um movimento de correção, pelo menos. Não posso afirmar se vai ser um pivô de alta, mas uma correção seria interessante.
Fora isso, falando do macro lá fora, hoje sim teve a questão dos juros americanos não ter aberto hoje, por causa do feriado lá. Mas não era feriado da bolsa toda, parece. Deixa eu confirmar aqui. Não era feriado todo. Então, mas mesmo assim o volume foi bem fraco, o S&P bem paradinho, diário. Talvez tentando marcar um topo, né? Porque vários dias seguidos de alta. Está muito esticado, tem uma LT passando aqui, da resistência. Dow Jones já fez um movimento mais forte, o S&P não. Nasdaq querendo corrigir, e aí o DXY, que é o dólar, né? O dólar vem me preocupando, porque o dólar não para de subir. Efeito Trump, né? Um dos efeitos aí do movimento de alta. Só que segue divergente em relação ao IFR, mas eu não duvido que o dólar venha subir e buscar essa região de resistência aqui não. Então hoje a gente já amanheceu com o dólar infelizmente valorizado diante de outras moedas, tá? E foi um dos motivos que veio puxar o gap para cima do nosso dólar. O EWZ, nós tivemos aqui um movimento, deixa eu aproximar, zero. Então fechamento de sexta com o fechamento de hoje praticamente zero. Ainda segue numa região aqui respeitando esse suporte, espero que ainda se mantenha respeitando. Hang Seng, ok, tá travado nessa região aqui. Aqui o VIX, ok, hoje o minério infelizmente hoje caiu. Petróleo, hoje também teve dia de correção, aí a Petro pelo menos sentiu, mas não caiu tanto. O ouro, teve, uma coisa que não vejo acontecendo já tem um bom tempo no ouro, tá? Essa queda tá sendo bem agressiva, assim, comparada com as outras correções, tá sendo bem agressiva. Formando mais um candle de barra elefante muito próximo uma da outra. Aqui atrás, por exemplo, essa correção não teve tão próximo, demorou a corrigir. Então, tô achando essa correção bem apontada. A média de 9 tá muito inclinada para baixo, tá começando a ficar inclinada. Isso aqui é um sinal de alerta para uma correção, mas é aquilo, né? Tava divergente também. Rompendo máximas e o IFR aqui, o pico foi aqui, só que não teve picos maiores do IFR, então divergência também, tempo gráfico maior, enfim, um caos aqui. O Bitcoin segue rompendo máxima, uma loucura, e assim, acho que vai subir mais um pouquinho, porque euforia, né? Vai pegar o povo do rompimento de máxima histórica, vai pegar os stops de quem vendeu, achando que é resistência, enfim, tá num ponto de euforia aqui. Aqui em relação, deixa eu ver a Vale, né, que eu estava até comentando, aqui nós temos uma LT, hoje infelizmente fechou abaixo dessa LT, vamos ver se vai ser rompimento falso, porque se for rompimento verdadeiro, infelizmente temos aí espaço para testar esse fundo. Aqui do YouTube hoje, YouTube, Itaú, ok, parado, Petro, respeitando essa região de fundo, que é um suporte importante, e a média de 9 está virando para cima, então a gente pode ter aqui um movimento de alta, olhando pela DR lá fora. E aqui, beleza. E aí, comentários em relação antes da abertura, né? Nós tínhamos aí Petro caindo, a nossa Petro, caindo antes do pregão. Tínhamos Vale caindo antes do pregão. E aí, se for ver em relação a essas duas, né? Mais, aqui em relação aos índices, pelo menos europeus estavam subindo. Aqui, China, um caindo e o outro pelo menos subindo. Mas, olhando as commodities, né? Que impacta bastante. Minério caindo muito, quase 3%, acaba puxando a Vale, e petróleo também. Então a gente poderia ter sim um movimento de baixa. E aí, falando em relação ao dólar, durante a madrugada, a nossa moeda tinha desvalorizado bastante diante do dólar. E aí, ali 9,7 mais ou menos, eu tirei print, estava já 0,98 de queda. E aí a gente poderia realmente ter um gap de alta do dólar, como realmente foi, gap de alta. E o nosso índice gap de baixa. Só que um gap até simples, não ok, não exagerado, porque eu não tinha noção de como que o setor financeiro estaria. Não tinha YouTube, pré-mercado não tinha nenhuma variação para YouTube, Itaú, pelo menos como um norte, né? Então só tinha Vale e Petro. E aí foi um gapzinho de baixa, mas o mercado ficou bem travado depois. Fechando essas imagens aqui, falando de calendário hoje, Boletim Focus, como sempre, piorando muitas projeções, mas ok, enfim, fazer o quê? Amanhã, segue aqui notícia 9 horas vendas no varejo, não é de movimentar, mas só apenas tomar cuidado com o gap e a volatilidade da abertura. Mas amanhã é dia de discurso, tá? Pode talvez movimentar, acho que não, vai ser um dia para mim muito tranquilo. Acontece que eu estou bastante preocupada com o que pode acontecer com o que não está programado, tá? Então amanheceu hoje de novo discutindo a praga do negócio da política de corte de gastos, né? Política não, pacote de corte de gastos de novo virando assunto. Então, está nas manchetes,
E aí fica aí o mercado meio que esperando, né? Porque era meio que prometido isso sair depois das eleições municipais, não saiu ainda. Era falado que ia sair semana passada, não saiu. E aí, essa semana com apenas 4 pregões, sexta feriado. O que vai acontecer, né? E aí, aqui alguns comentários. Então, a semana começa de onde a última parou. Na expectativa que o governo acorde que, com o juro real de 7%, o único crescimento que vai entregar é da dívida pública. E o recado do Copom deve vir na ata. Aí, isso aqui foi antes da ata sair, tá? E aí, praticamente saiu. E tudo projetando para cima, infelizmente, algumas coisas. Dívida pública também. Enfim. Outra coisa é aquilo. Os comentários, o Lula, o presidente, assim, criticando muito o mercado financeiro, né? Que vai vencer o mercado financeiro, que o mercado fala bobagem todo dia. Mas é aquilo, se não sair o pacote, a solução vai ser o quê? Inflação para cima, vai ser ajustada pela inflação. Mais juros, mais Selic, vai ser ajustado de um jeito ou de outro. Vai ser pelo bem ou pelo mal, né? Ou, na verdade, pelo mal ou pelo ruim, não tem opção do bem, não. Fora isso, não vi nada tão interessante hoje sendo postado, um dia muito tranquilo. No geral, tranquilo até demais. E apenas ressaltando que essa questão do dólar não foi só aqui, tá? O dólar no mundo já amanheceu meio estressado. Ainda com a questão do efeito Trump, muito pela discussão da proposta dele de aumentar taxas de importação. E isso aqui, se vocês forem ver a fundo, é uma loucura, porque é um efeito dominó, porque você começa a aumentar a importação, vai afetando os próprios Estados Unidos, pode ser afetado com isso aqui. E isso, enfim, efeito Trump, um dos efeitos. E tem a questão que, olhando para cá, infelizmente, o minério e o petróleo estava caindo, né? Então, duas commodities super importantes para o Brasil, né? Para exportação. E tinha a questão do pacote de estímulos ali da China, que ainda está decepcionando bastante. Então, um combo aí de situação, junto com o pacote fiscal do corte de gastos aqui, que não saiu ainda. E é isso, né? E aí, simplesmente, o dólar fechou em alta, pelo menos não fechou tanto quanto estava no início do dia. Fechou ok. O índice, pelo menos, conseguiu aí fechar no 0 a 0, mas bem travado. E os DIs acabaram subindo hoje de novo. Situação bem complicada. Vamos ver como vai ser a novela, né? A novela dessa semana. Menos pregões, novelinha dramática. Não tem tanta notícia relevante essa semana. Pelo menos tem do IPC só. É o que eu mais acho relevante. Mas qualquer coisa fora do que está programado me preocupa. Porque aí pode sair do nada. Imagina, o pacote saiu do nada. Quantos bilhões? Aí a gente tem que ficar de olho, porque o mercado talvez... Como que vai digerir, né? Se sair, se não sair, qualquer entrevista, enfim, complicado.